Deus sempre amou as nações. Jesus já disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus escolheu um homem, Ele escolheu a vida de Abraão, e a nação dos hebreus, o que veio a partir de Abraão, da descendência dele. Mas Deus não quis se revelar só a Abraão e a descendência dele. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus se referiu a Abraão, mas Ele olhava nações. Mas o povo no Antigo Testamento, ele tinha uma visão mais circunscrita a eles mesmos. Era Israel, o Deus de Israel, a nação de Israel, e havia muito pouco de alguma vontade de querer fazer Deus conhecido nas outras nações. No entanto, está aqui o Espírito de Deus ungindo o poeta, o salmista, o músico, com esse conteúdo, com essa letra que era cantada, que era conhecida, e o Espírito de Deus colocou aqui essa mensagem por meio do salmista, que ia além de Israel, que falava das nações. Alguém disse que esse salmo é uma antecipação de Mateus 28, de 16 a 20, que é o texto da grande comissão. É um chamado ao povo de Deus para anunciar que é o que está lá na grande comissão de Jesus. E eu e você precisamos atentar para o chamado divino que há nesse salmo, que há na palavra de Deus, chamado divino que há para as nossas vidas, que há para essa igreja. Se você está aqui, esse chamado é para a sua vida. E esse é um salmo, um texto muito lindo, e ele começa dizendo, o salmista ungido pelo Espírito de Deus, sendo voz divina, inspirado pelo Senhor, diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor. E esse cantem ao Senhor, essa mensagem, ela foi dirigida, a princípio, por aqueles que já criam no Senhor, que eram um povo de Deus. E isso aplica-se a nós, como povo de Deus. Nós devemos cantar ao Senhor. E cantem a Yahvé, ao Deus único, verdadeiro e eterno. E esse convite, cante ao Senhor. Eu achei muito interessante quando eu fui lá no dicionário, no hebraico, e olhar um pouco melhor essa palavra, esse termo no hebraico, o cante. Na sua forma original, shur. E esse termo é possível traduzido como cantem, e sim, era um canto, mas o sentido desse termo, ele é bastante abrangente. Ele também significa, e também pode ser traduzido como contemplar, observar, considerar, circular em inspeção, e também ele traz nele a ideia de cantores ambulantes. Cantem ao Senhor, dizendo ao povo de Deus: ei, cantem. E esse termo, nos 2 primeiros versículos, é repetido por 3 vezes. Sempre que há uma repetição de alguma coisa na Bíblia, por 3 vezes, fique atento. Porque isso indica intensidade. Isso é um chamado a se prestar atenção. Isso fala que é sem sombra de dúvidas. É assim, tem que ser assim.
Vai ser assim, algo seguro, importante. E esse termo, então, é repetido por 3 vezes nos 2 primeiros versículos. Isso mostra que eu e você devemos cantar ao Senhor. Deus começa a falar e começa a dizer que Ele quer que todos os habitantes da terra cantem a Ele. Cantem a Ele. Que todos os habitantes da terra o adorem. Que todos os habitantes da terra o contemplem. Que todos os habitantes da terra o celebrem, circulem, observem. Que parem diante dele. Porque Ele nos ama e quando a gente faz isso, nós cumprimos o propósito original da nossa existência. Isso tudo faz com que nós nos aproximemos de Deus. Tenhamos comunhão com Ele. E quando nós nos aproximamos de Deus e passamos a viver com Ele, nós voltamos lá no propósito original. O homem foi feito para estar com Deus. A Bíblia diz que lá no jardim, na viração do dia, Deus vinha e conversava com o homem. Isso está na origem do homem, está no nosso DNA, essa necessidade. E quando nós cantamos ao Senhor, no sentido amplo desta palavra, isso nos ajuda a nos aproximarmos de Deus. E é por isso que Deus quer que todos os habitantes da terra façam isso, porque assim eles se aproximarão dele. O texto nos alerta e nos desafia a proclamarmos a salvação. Esse termo, salvação, no hebraico, quer dizer, Yeshua. Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Josué e de Jesus, que quer dizer Yahvé salva. Yahvé é salvação. Então, a Bíblia está dizendo aqui, a cada dia proclamem Yeshua. Na época que esse texto foi escrito, Jesus não tinha visto, ou seja, não tinha vindo. E na sua essência, não é Jesus que estava ali na época desse escrito. Contudo, se nós tomarmos para a realidade de hoje, a salvação é Jesus, está em Jesus. E o nome hebraico de Jesus é Yeshua. A cada dia proclamem Yeshua, Jesus. Anunciem a sua glória. Lá no hebraico, esse termo, glória, é Ikabod. Ou seja, é Kabod. E fala da beleza radiante, do esplendor, da dignidade, da honra, da reputação, da riqueza e abundância divina. Anunciem a sua glória, a beleza divina, a revelação divina, o esplendor divino, a dignidade divina, a honra de Deus, a reputação absolutamente perfeita de Deus. Anunciem isso. Anunciem entre as nações quem esse Deus é. Quando se contempla esse Deus santo, nós somos chamados à santidade. Quando se contempla esse Deus glorioso, nós não podemos mais ser os mesmos. Aquele que canta, aquele que observa, aquele que celebra, aquele que contempla, aquele que circula, aquele que está diante dele, diante da força e da formosura dele, que de fato se coloca e o contempla, não pode ser o mesmo. Quando se tem a noção desse Deus, de quem ele é, e do poder dele, da glória dele,
Ah, quem vê isso treme diante dele, se prostra diante dele, e diz: esse Deus é digno da minha vida, é digno da minha obediência, é digno de que eu o sirva com todo o meu coração, e eu não posso viver de qualquer jeito. A glória deve ser dada ao Senhor. Mesmo quando Deus faz coisas em nossa vida ou por nosso intermédio, a glória deve ser dada ao Senhor. Glória não é alguma coisa que eu e você sabemos lidar com ela. A glória deve ser dada ao Senhor, porque toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, diz a Bíblia, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A minha e a tua essência não é boa, ela é de pecadores, fomos nascidos em pecado. Fomos então gerados de uma nova semente, Jesus nasce em nós, e então a nossa vida começa a mudar e coisas boas começam a brotar em nossa vida. Contudo, a essência das coisas boas não é nossa, a essência das coisas boas é da semente, da nova semente de Jesus na nossa vida. Portanto, a glória é do Senhor. Se algo bom eu sou ou faço, vem de Deus, e a glória precisa ser dada a Ele. E a Bíblia fala desse julgamento. O Senhor julgará todas as pessoas da terra. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 8:1, e diz que, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, comprometido com Ele, anda com Ele, está debaixo da graça, debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. É declarado justo, justificado pelo sangue, comprado, remido. Está em Cristo. Leva Jesus a sério. O foco dele é Cristo. Ele não é perfeito, mas ele busca aperfeiçoamento em Cristo, no poder do Espírito, na força da palavra. Agora, não há condenação para os que estão em Cristo. Essa expressão, em Cristo, Russell Shedd disse que ela é repetida nas epístolas paulinas por 164 vezes, de uma maneira ou outra. E ele comenta, eu lembro isso do comentário da Bíblia, acho que não é nem da Bíblia Shedd, talvez de uma anterior, que é a Bíblia Vida Nova, se eu não me engano. Ele comenta que o estar em Cristo é estar totalmente e profundamente identificado com Cristo, é estar nele, comprometido com Ele. Agora não há condenação para os que estão em Cristo.